Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: se eu desistir, como ele ou ela ficará? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, Ágata. E a opção número 2, Labradorita. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se a gente desistir, como que essa pessoa vai ficar diante da situação, tá bom? Opção número 1, Ágata. Opção número 2, Labradorita. Parem, respirem fundo. Vejam realmente qual a pedra chama mais atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Então vamos lá, gente. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então, para quem conseguiu se conectar, escolheu a Ágata. Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Para quem se conectou com a Ágata. Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Para quem se conectou com a Ágata. Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Para quem se conectou com a Ágata. Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Para quem se conectou com a Ágata. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Sol. O Sol, gente, ele é uma carta interessante, porque o Sol ele fala muito de ego e orgulho, né? Então pode sim vir aqui, caso vocês desistam, mexer com o ego e o orgulho dessa pessoa. Essa pessoa pode ficar injuriada diante da situação. Por outro lado, o Sol também ele é uma carta que traz claridade, luminosidade, né, para as situações. Como eu sempre brinco, nós não somos coruja, nós enxergamos melhor a luz do dia, então também essa postura pode resultar em que a pessoa comece a enxergar melhor a situação de vocês, o que realmente sente, as verdadeiras emoções, o que realmente deseja. Então aqui a princípio nós temos duas situações, vai ficar com o ego ferido sim, e vai servir também para ter uma noção melhor, né, ter uma dimensão correta da situação, do que realmente sente, do que realmente vibra com relação a vocês, tá bom? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Para quem se conectou com a Ágata. Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Para quem se conectou com a Ágata. Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Para quem se conectou com a Ágata. Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Para quem se conectou com a Ágata. Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Para quem se conectou com a Ágata. Embaralhado. Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Para quem se conectou com a Ágata. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 10 de espadas, 4 de copas, diabo, 5 de copas, sol, mago, e a carta do corte é um 6 de espadas. Interessante aqui, bem interessante.
Gente, provavelmente, se vocês desistirem e resolverem se afastar, vai ser meio que um choque de realidade para essa pessoa, tá? Por que eu falo isso? A nossa carta do corte é um 6 de espadas. O 6 de espadas é uma carta de afastamento mesmo com emoção, mesmo com sentimento. A gente se afasta racionalmente diante de uma situação para tentar ver se a gente entende melhor tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que está se fazendo. Seria muito interessante, pelo menos para a maioria das pessoas que se conectaram aqui. Por que eu falo a maioria? Porque é uma tiragem coletiva, né? Envolve milhares de energias aí. Então, com certeza, não é para todo mundo. Porque nem todo mundo se conectou também corretamente. Muitas vezes a gente faz a conexão de uma forma muito rápida, muito sem realmente parar e ver aonde a gente está se encaixando, né? Mas para quem fez a conexão correta, seria talvez muito interessante se afastar. Seria um afastamento racional, um afastamento ali para tentar entender mesmo a coisa, né? Só que a gente começa o jogo, olha, com um 10 de espadas. O que é o 10 de espadas? A dor do fim. Quando a gente acaba uma situação que a gente não quer acabar. Então é toda aquela dor, todo aquele sofrimento que aquilo acaba resultando pra gente. Então acredito eu que se vocês se afastarem ou resolverem colocar um ponto final, mesmo que seja de mentira, isso vai trazer para a pessoa ali dor e sofrimento. Porque o 10 de espadas ele fala dessa dor e desse sofrimento, né? Em seguida do 10 de espadas eu tenho um 4 de copas. O 4 de copas ele é uma carta que fala muito do tédio, da monotonia. A gente achando as coisas sem graça, achando a vida ali parada, a vida em preto e branco, eu chamo essa carta. Porque ela é uma carta que fala que a gente até tem outras opções, mas a gente não vê muito brilho, não vê muita graça, não vê muita cor nessas outras opções. Vocês acabam, de um jeito ou de outro, trazendo para a vida dessa pessoa um brilho e um colorido especial. Vocês acabam trazendo aí para a vida dessa pessoa algo diferenciado, tá? Então a energia do 4 de copas aqui é uma energia que fala que provavelmente a pessoa, além de sofrer, ela cairia ali num certo tédio, num certo marasmo, porque ela tá se sentindo extremamente presa a vocês. A gente tem aqui a carta do diabo, da mesma forma que vocês também se sentem presos a essa pessoa. Provavelmente vocês pensam muito nessa pessoa, porque essa pessoa também pensa muito em vocês. Então os dois ficam pensando muito um no outro e os dois acabam puxando ali os pensamentos um do outro. O diabo tá aqui, né? E o diabo é o quê? É posse, é obsessão, é ciúmes, é traição, é sentimento de que é meu, me pertence, tá no meu caminho, ninguém chega perto. Então é uma energia densa, é uma energia pesada que faz com que as coisas demorem mais a acontecer, demorem mais também a se fazer, tá? É uma energia que não é legal. A gente deveria tentar quebrar essa energia para que as coisas pudessem aqui fluir mais rapidamente. Salmo 91 seria uma ótima pedida aqui. Em seguida desse diabo eu tenho um 5 de copas. E o que é o 5 de copas? O chorar sobre o leite derramado. Provavelmente resultaria nessa pessoa também, gente, ela começar a refletir melhor, olha o sol 2 vezes. E o que é o sol? Ego e orgulho, mas também é o que? Trazer uma claridade à situação. Fazer com que a gente veja as coisas como elas realmente são, com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de objetividade, né? E eu acho que isso resultaria nessa pessoa também um 5 de copas. O que é o 5 de copas? O chorar sobre o leite derramado. A gente lamentar muitas vezes posturas e atitudes que a gente teve diante de situações, né? Então acho que seria meio que um choque de realidade para essa pessoa. Ela perceberia que ela está ali toda cheia de orgulho, de ego, né? Se achando o último biscoito do pacote, mas ela não está lembrando que geralmente o último biscoito vem quebrado. Então acho que seria meio que um choque de realidade. Essa pessoa perceberia que talvez ela não seja tão importante como ela acredita que ela seja para vocês. Tá? Então acho que seria meio que um choque de realidade mesmo. E isso resultaria nessa pessoa aí lamentar talvez posturas e colocações que ela tenha feito diante das coisas. Porque o 5 de copas é exatamente isso, a gente lamentar situações, né? A gente lamentar acontecimentos, chorar sobre o leite derramado. E em seguida a gente tem o sol. O sol é fonte de luz, é fonte de vida, é fonte de calor. Então contribuiria também para que essa pessoa visse a história de vocês
de uma forma mais certa, mais correta, mais verdadeira, mais luminosa, a gente tendo ali uma visão mais real do que realmente é, do que realmente está acontecendo ou se passando diante das situações. O Sol também é uma carta que fala muito de retomadas, de recomeços, né? O Sol fala de sentimentos que aquecem a alma, sentimentos que fazem bem ao espírito, e fala muito de retomadas amorosas. E em seguida tem o Papa, o Mago. O Mago é uma carta de ação, é uma carta de movimento. O Mago é o arcano de número 1, ele é o começo da jornada, ele é o início da estrada. Então, gente, para muitos aqui resultaria nessa pessoa tendo um choque de realidade, vendo ali que talvez ela esteja se colocando como o bambambam da situação e não é tudo isso também. E pode resultar sim para que muitos aqui venham tentar procurar vocês, venham tentar aí uma reaproximação e tentar aí uma retomada ou um recomeço dessa história. Então, para muitos aqui seria muito interessante vocês, mesmo que for de mentira, tá? Mas, por favor, vocês façam aí uma atuação digna de um Oscar, né? Porque não adianta também fingir que não gosta e que não quer mais e ficar ali stalkeando o tempo inteiro, entrando nas redes sociais da pessoa o tempo inteiro e a pessoa sabendo que você está fazendo isso. Então tem que ser uma coisa inteligente, né? Mas muitos aqui, se tomar uma atitude de se afastar, mesmo que de mentira, vai resultar provavelmente em movimentação dessa pessoa. Primeiro, ela vai estranhar muito e vai sofrer com isso. E achar as coisas ali sem graça, as coisas ali meio xoxas sem vocês. E o que pode vir a resultar, sim, numa movimentação dessa pessoa com direção a vocês. Até para ter um recomeço, uma retomada desta situação, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a Labradorita. Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Para quem se conectou com a Labradorita. Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Para quem se conectou com a Labradorita. Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Para quem se conectou com a Labradorita. Mostra pra gente, embaralhado, cortando em 3. Deck do meio, nós temos a Roda da Fortuna. Roda da Fortuna, Roda da Vida, Roda do Ano, Roda do Destino. Essa carta tem vários nomes, mas a roda ela fala muito de uma certa instabilidade também, hein? Porque a roda gira. E à medida em que ela gira, ela traz momentos muito bons, como traz momentos muito ruins e momentos ali neutros. Então, provavelmente, essa pessoa vai ficar ali num sobe e desce, né? Num girar constante. Tem horas que vai gostar, tem horas que vai odiar, tem horas que vai ser indiferente, enfim, vai ficar ali meio que confuso emocionalmente diante da situação. Porque a roda gira, trazendo ali novidades o tempo inteiro. Então, vai trazer uma certa inconstância, assim, a princípio. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Para quem se conectou com a Roda da Fortuna. Roda da Fortuna não, a Labradorita. Olha o doido aqui. Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Eu só olhei as cartas para não colocar de cabeça para baixo, tá, gente? Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Para quem se conectou com a Labradorita. Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Para quem se conectou com a Labradorita. Mostra pra gente. Se eu desistir, como ele ou ela ficará? Para quem se conectou com a Labradorita. Se eu desistir,
como ele ou ela ficará para quem se conectou com a labradorita. Embaralhado. Se eu desistir, como ele ou ela ficará para quem se conectou com a labradorita. Cortando em 3, deck do meio, nós temos morte, 6 de paus, as de copas, lua, 4 de copas, rainha de copas e a carta do corte, um 9 de ouros. É doido, né? Mas isso eu acho que é muito do ser humano. Quando a gente tem ali as coisas nas nossas mãos, a gente não dá valor. A gente dá valor exatamente quando a gente perde as coisas, né? Que a gente vê o quanto aquela situação ou aquela pessoa pode ser importante na vida da gente. A roda fala que essa pessoa vai ter ali uma inconstância, né? Momentos que vai achar bom, momentos que vai achar ruim, mas sempre ali uma coisa não definida, uma coisa ali meio cheia de altos e baixos. A gente começa o jogo com a carta da morte. A morte é uma carta que fala o quê? De mudanças e transformações. As pessoas têm medo da carta da morte porque levam a morte a uma carta de finalização. E a morte não é uma carta de finalização, a morte é uma carta de transformação. Muitas vezes essas mudanças, essas transformações podem representar um fim, sim, mas muitas vezes pode representar um recomeço. E aqui seria isso. Por quê? A morte ela vem trazer mudanças e transformações para a situação. Só que a carta seguinte é um 6 de paus. E o que é o 6 de paus? A carta da vitória, do sucesso, do triunfo, da conquista. Só que o 6 de paus é a carta do cavaleiro voltando da guerra, coroado com os louros da vitória. O cavaleiro está voltando da batalha e não indo para ela. Então, provavelmente, gente, se vocês se afastarem, essa pessoa vai tentar mudar a situação e tentar aí uma reaproximação. Porque o 6 de paus, a pessoa está voltando da batalha, né? Só que detalhe, a pessoa tenta uma reaproximação, mas ainda voltando como se tivesse ali fazendo um favor, tá? Porque o 6 de paus, o cavaleiro está voltando vitorioso da batalha. Então a pessoa volta, mas ainda passando uma impressão de que ela é o máximo. E que ela não foi abalada com esse afastamento, com nada, que ela está ali voltando porque ela é magnânima, tá? Bem isso. A pessoa ainda quer voltar por cima da carne seca. Só que eu tenho um 6 de pau seguido de um as de copas. Todo as fala da gente começar ou recomeçar uma situação, iniciar ou reiniciar algo. E o as de copas fala da gente começar ou recomeçar algo porque tem sentimento, tem emoção. A gente chama o as de copas do transbordar do amor, porque geralmente ele é representado por uma taça que está tão cheia que ela chega a transbordar água, ó, chega a vazar água. E a água no tarô significa emoção, significa sentimento. Então, provavelmente resultaria aqui, para a grande maioria, essa pessoa tentando uma reaproximação e tentando um recomeço da situação de vocês, tá? Em seguida desse as de copas, eu tenho a carta da lua. E a lua é uma carta de emoção e sentimento. Mas a lua também, gente, ela é uma carta que fala da gente muito confuso diante da situação. A gente muitas vezes não sabendo como conduzir ou como levar as coisas, a gente meio perdido diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que está se passando. A lua, ela é uma carta muito forte em termos de confusão emocional. Existe emoção, existe sentimento, mas muitas vezes a pessoa simplesmente não sabe o que fazer com essa emoção, com esse sentimento. E aqui mais ou menos é isso, a pessoa fica ali meio perdida diante das próprias situações. Em seguida da lua eu tenho um 4 de copas, e o 4 de copas é a carta do tédio, da monotonia. Não sei se vocês perceberam ou não, só percebeu quem assistiu as duas opções. Mas o 4 de copas saiu na tiragem passada. Ou seja, as pessoas têm vezes que elas têm tanta certeza de uma situação que aquilo vai acontecer, que eles são o máximo, né? E muitas vezes que não passa nem pela cabeça deles a possibilidade
de ter alguma mudança nessa situação. E quando ocorre essa mudança, essas pessoas olham para a situação e não vê brilho, não vê graça, não vê cor. Percebem que vocês trazem para a vida dele ou dela algo diferenciado, que vocês levam para a vida dessa pessoa alguma coisa ali diferente do convencional, né? Porque o 4 de copas é a carta do tédio e da monotonia. Provavelmente, se vocês se afastarem, a pessoa vai achar ali que a vida dela tá chata, tá monótona, tá parada, tá sem ali grandes movimentações ou sem grandes acontecimentos. E detalhe muito importante, em seguida tem uma rainha de copas. E o que é a rainha de copas? A forma com que essa pessoa vai olhar vocês. Ser vista como uma rainha de copas é ser vista como uma pessoa carinhosa, afetuosa, amorosa, mas muitas vezes a pessoa olhando e acreditando que a gente pode sim ser o amor da vida dele ou dela. Então muitos aqui vão ter uma consciência maior do que realmente eles sentem e o que vocês representam, o que vocês são na vida dessa pessoa, porque a rainha de copas é a pessoa que a gente vê como alguém que pode ser sim o amor da nossa vida, aquela pessoa que a gente quer ter na nossa vida afetivamente falando. Então seria meio que um choque de realidade aqui também, tá? Carta do corte, 9 de ouros. O que é um 9 de ouros? A carta do amor próprio. Vocês querem ser amadas? Se amem. Vocês querem ser respeitadas? Se respeitem. Vocês querem ser priorizadas? Se priorizem. Se a gente não dá o valor que a gente merece, não vai ser o outro que vai fazer isso. Então, gente, parem de se contentar com pouco. Parem de se sentir satisfeita com migalhas. Senão vocês vão ser mulher pombo, sim, ou homem pombo. Vão continuar recebendo migalhas e pouca coisa o tempo inteiro. Porque a pessoa dá à medida em que a gente exige também. Se eu estou dando pouco e a pessoa está satisfeita com aquilo, eu vou continuar dando pouco. É a mesma coisa se você tem um funcionário. Você paga ali para a pessoa X dinheiro. Se a pessoa está satisfeita com aquele X dinheiro, você não vai dar X mais 10. Você vai continuar mantendo X. Você só vai pensar num aumento ali efetivo do pagamento dela se essa pessoa também pedir isso. Se a pessoa também não pede, é porque ela está feliz com o que ela está ganhando. Então, continua ganhando isso. Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Aprendam a se valorizar, aprendam a se respeitar, aprendam a se amar. Porque só assim vocês vão ser amadas, respeitadas e priorizadas, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e um excelente final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.